Vamos lá. Bom dia a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui, né? Mais um do nosso Grupar Convida, né? E hoje nós temos a alegria de contar com o professor Bruno dos Santos Joaquim, que eu tive o prazer de conhecê-lo por meio do LEC, da Unifesp, né? E ele é doutorando de uma querida parceira que você já conhece muito bem, que é a Lucila Pesce. Depois ele pode falar um pouquinho mais disso. Mas eu quero agradecer muitíssimo, Bruno, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco, tratando de um tema que nós temos estudado aqui no Grupar, né? Que envolve a decolonialidade e seus desdobramentos, numa interface com Paulo Freire. Então, assim, mais uma vez agradeço, e eu quero agradecer a presença de todos que aqui estão, e vou ler rapidamente um pouco, né, para vocês conhecerem melhor o Bruno. Deixa eu só aqui atender a campainha. Bom, vamos lá. Então, o Bruno, ele é doutorando e mestre em Educação pela Universidade Federal do Estado de São Paulo, né, a Unifesp. Ele possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, Unesp, e especialização em Ética, Valores e Cidadania na Escola pela Universidade de São Paulo, a USP. Atualmente é professor e coordenador do Colégio Jean Piaget, em Santos. Tem experiência na área de Sociologia, Geografia e Educação, com ênfase em Sociologia da Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: cibercultura, Web 2.0, tecnologia educacional e educação de jovens e adultos. É membro do grupo de pesquisa LEC, Linguagem, Educação e Cibercultura, da Unifesp, e também do grupo de estudos, letramentos e decolonialidade, também numa parceria entre Unifesp e o DEA da Colômbia. Então, Bruno, vou passar a palavra para você, eu vou passando a apresentação assim que você for solicitando. Então, gente, olha, fiquem à vontade também para anotar aí as questões para o Bruno, para a gente ter uma manhã muito produtiva, né? E contar aí com toda a parceria e a experiência do Bruno nos estudos que ele tem feito. Então, mais uma vez, obrigada, Bruno. Professora Adriana, obrigado. Eu que agradeço o convite. Bom dia a todos, todas e todes. Meu nome é Bruno, como a professora Adriana me apresentou. Eu estou concluindo, estou naquela fase que você entrega assim, a tese e fica pensando o que você vai fazer depois, né? Aquela fase meio que a gente se sente meio ocioso, não tem mais uma tese para escrever. Eu entreguei a tese há uma semana e defendo meu doutorado agora no dia 15 de dezembro. A professora Adriana é uma examinadora da banca, inclusive. Então, o que eu vou apresentar hoje é um recorte, obviamente, da tese, baseado num estudo que eu desenvolvi ali junto com a professora Lucila, minha orientadora do programa de pós-graduação em educação da Unifesp. E nós desenvolvemos esse estudo em 2021, né, no momento em que a minha pesquisa, ela dá um giro, dá uma virada importante que tem a ver com a minha descoberta dos estudos decoloniais. E a partir dali, a minha tese começa a seguir um caminho e uma direção muito marcada por esses autoras que vão falar sobre a modernidade, a colonialidade e vão apresentar propostas insurgentes para o seu enfrentamento, né? Então, nesse momento ali de 2020 para 2021, acontece uma mudança epistemológica na minha pesquisa e acredito que na minha trajetória enquanto pesquisador, né? Adri, se você quiser passar, pode ir para o segundo slide. A minha trajetória como profissional e como pesquisador, ela começa lá em 2008, quando eu termino a minha graduação em Ciências Sociais e vou atuar como professor de Sociologia na educação pública aqui do estado de São Paulo, né, aqui no litoral de São Paulo, de onde eu falo de Santos, né? Então, atuei em algumas escolas estaduais, mas desde o início dessa trajetória, tendo período noturno dedicado à EJA, né, dedicado à educação de jovens e adultos, onde eu me encontrei, onde eu me senti acolhido, onde eu me senti professor, e desde então tenho uma relação muito especial com a EJA.
atuei de 2008 a 2016 na rede pública, né, sempre tendo a EJA como parte da minha jornada, mas especialmente nos meus últimos 3 anos, né, de educação pública, então entre 2014 e 2016, eu me tornei coordenador, né, eu fui coordenador de um Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos, um CEJA, né, existem algumas escolas aqui da rede pública estadual, para quem não conhece o estado de São Paulo, a rede estadual paulista, que tem escolas exclusivamente dedicadas a estudantes jovens e adultos, né? São CEJAs. Então, eu primeiro fui professor e depois me tornei coordenador de um CEJA na cidade de Praia Grande, aqui no litoral, onde eu atuei durante esse período de 3 anos como coordenador. E é nesse momento em que eu também ingresso no mestrado, né, com o objetivo, a partir do leque, da orientação da Lucila, com o objetivo de estudar essa relação entre educação e tecnologias, né? E aí eu desenvolvo o meu mestrado relacionando 3 grandes temas, né? As TDIC, né, as tecnologias digitais da informação e da comunicação, a EJA e a formação de professores, que era uma coisa que ali, enquanto coordenador, me intrigava, me estimulava a compreender um pouco mais. Então, a gente desenvolveu um curso, né, sobre mídias digitais na EJA, e a gente fez uma análise desse curso na minha dissertação de mestrado, né, que foi defendida em 2016. Bom, de 2016 até 2020, eu fico um pouco afastado da EJA, vou atuar na rede privada. Em 2020, eu entro no doutorado, com o objetivo de retomar essa trajetória na EJA, como pesquisador, e começo a desenvolver uma pesquisa que era uma continuidade da pesquisa de mestrado, era para tentar observar como que essa relação entre as mídias digitais e a EJA estava se dando na prática, em alguns CEJAs aqui da região, né, em 2 CEJAs aqui da região. Então, eu começo a desenvolver uma pesquisa para tratar sobre essa relação a partir de uma epistemologia que já era freiriana, né? Então já tinha um embasamento freiriano desde a graduação, mas que parava por aí, né? Do ponto de vista da pedagogia crítica, ou seja, eu não tinha um diálogo ainda, uma interlocução ainda com os autores da decolonialidade. E aí, em 2020, ano de pandemia, né? Eu fazendo uma disciplina, eu passo a entender um pouco mais sobre as teorias decoloniais, entendendo a relação entre elas e Paulo Freire. E aí minha tese, meu doutorado vai se transformando, né? E a tese que eu defendo o mês que vem tem esse título, que vocês podem ver aí no slide, Decolonialidade e Educação de Jovens e Adultos, uma agenda de enfrentamento da colonialidade potencializada pelo letramento digital, né? Então é uma virada em vários sentidos na minha pesquisa, mas muito tomada por esse encontro com os teóricos e os pensadores decoloniais. Eu faço parte de 2 grupos de pesquisa, né? Aliás, um grupo de pesquisa e um grupo de estudos. O grupo de pesquisa é o LEC, né? Liderado pela professora Lucila, e o LED, né? Que é o grupo de letramento e decolonialidade, que participam alguns professores e alguns estudantes da Unifesp e também da Universidade de Antioquia, na Colômbia. Pode passar, por favor, Adri? Então, esse giro epistêmico, né, essa virada na minha trajetória, e que coloca os estudos decoloniais no meu caminho, né, acontece no ano de 2020 com a professora Cláudia Vóvio, que é também uma das professoras que estão na minha banca de doutorado, e ela tinha uma disciplina, né, no programa de pós-graduação da Unifesp, chamada Letramentos, Multiletramentos e Participação Social, Desafios para a Educação Escolar, né? Então, essa disciplina ela tinha uma ementa para discutir as questões que envolvem letramento, e eu fui a essa disciplina em busca de entender um pouco mais o letramento digital a partir de uma perspectiva sócio-histórica, né, uma perspectiva crítica. E entre as leituras que nós fizemos nesse curso, 2 marcaram muito essa trajetória, que são essas 2 que eu coloco aí no slide, né? Uma é do Gregório Hernandes Zamora, né, um pesquisador mexicano interessado em entender as questões que envolvem letramento, e ele está estudando letramento a partir de perspectivas decoloniais, né? E o segundo é o texto da professora Angela Kleiman, da Unicamp, e da Luanda Cito, que foi convidada, que também é uma professora da minha banca, e que foi convidada
para conversar com a gente, né, durante essa disciplina, durante esse curso, e basicamente estabeleceu essas primeiras relações, né, pelo menos primeiras para mim, entre os estudos decoloniais e os estudos do letramento, tá? E a partir dali é um giro, né, para mim e para alguns outros alunos, alguns outros estudantes que estavam cursando essa disciplina, né, porque a gente começa a enxergar os estudos decoloniais como uma possibilidade de insurgência, uma possibilidade de radicalização da crítica, né, já presente nos nossos estudos, sobretudo em Paulo Freire, né, mas essa radicalização vai levar, aí a radicalização no sentido de radical, de raiz, né, vai nos levar a olhar para o processo colonial e as suas consequências, né, o que nós chamamos de colonialidade, como a origem de parte significativa, ou de todas as opressões que existem na sociedade, na política, nas relações hierárquicas de saber, né, na linguagem. Enfim, é uma chave interpretativa que para mim parecia bastante nova ali em 2020. Né? E aí, juntamente com a professora Luanda e com a professora Cláudia e mais alguns estudantes da professora Luanda na Colômbia, né, e da Unifesp, a gente forma em 2020 um grupo de estudos, que é esse grupo de estudos Letramento e Decolonialidade. Sempre eu estive nesse grupo, desenvolvendo a minha pesquisa ali em 2020, estabelecendo essa relação entre Paulo Freire e os estudos decoloniais, né, entendendo desde o início que há uma forte conexão, uma conexão que é genealógica, né? Por isso que a gente vai desenvolver esse estudo que é Paulo Freire na genealogia da pedagogia decolonial, né? Então essa relação Paulo Freire e os autores que acabaram ficando conhecidos como Grupo Modernidade e Colonialidade era o principal foco dessa virada epistemológica que vai dar origem ao desenvolvimento da minha tese a partir de uma perspectiva nova, que é essa perspectiva decolonial. Adri, pode passar, por favor. Bom, o que esses autores me apresentavam, né, me apresentaram, e o que me chamou a atenção de tudo isso? Eles falam em um giro decolonial, né, um coletivo de pesquisadores. Esse coletivo já não se considera mais um grupo, já não se considera mais um coletivo. Então, houve entre os autores do Grupo Modernidade e Colonialidade uma ruptura recente, né, em que cada um seguiu uma direção. Então, eles não falam mais na existência desse grupo. Mas esse grupo se forma ali por volta do início dos anos 2000, né, como consequência de estudos pós-coloniais com origem na Ásia e na África. Né? E inspirados nesses estudos pós-coloniais, esses autores criam um grupo, alguns desses autores criam um grupo aqui na América Latina de estudos pós-coloniais latino-americanos. E ao longo, isso nos anos 90, né? E ao longo desse processo dos anos 90, eles vão interpretando que esses estudos pós-coloniais continuavam sendo muito coloniais, porque tinham como principais referências epistemológicas os autores pós-coloniais, pós-modernos da Europa. Né? E por essa razão era preciso repensar a própria expressão pós-colonialidade. Não se trata de pensar um momento histórico, um momento intelectual, de produção de saber pós-colonial, mas sim havia uma necessidade de concluir um processo inacabado de descolonização. Né? O que esses autores trazem como principal tese é a ideia de que o colonialismo, enquanto processo histórico, pode até ter acabado no século XIX, né? Em alguns lugares no século XX, mas a colonialidade como marca, né, como resultado desse processo, ela não só continua existindo, como ela se aprofunda ao longo do século XX e do século XXI. E que, portanto, não se trata de pensar um mundo, uma América Latina pós-colonial, mas sim de concluir essa descolonização que foi mal feita, que foi inacabada. Né? Por isso a ideia de de um estudo descolonial ou decolonial, como acabou sendo conhecido. Então, eles vão, a partir dessa ideia de criar um grupo de estudos pós-coloniais, vão derivar para um grupo que ficou conhecido como modernidade e colonialidade, entendendo a colonialidade, como diz aí o slide, como um padrão de poder resultante do colonialismo moderno, que não se limita às relações de poder entre povos e nações, mas articula o trabalho, o conhecimento, a autoridade e as relações
intersubjetivas através do capitalismo moderno e da ideia de raça. Então, ela vai trazer a relação, eles falam em duas faces da mesma moeda, entre a colonialidade, essa estrutura de poder que resulta do colonialismo, e a própria modernidade, entendendo que uma não existe sem a outra. Não há colonialidade sem modernidade, não há modernidade sem colonialidade. Por isso, propor um pensamento decolonial é também propor um pensamento que transpasse a modernidade, né? Que consiga superar a modernidade. E assim, esses autores de vários lugares da América Latina, e aí na listinha tem alguns, né? Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Catherine Walsh, Ramon Grossfogel, Henrique Dussel, que faleceu recentemente, Maldonado Torres, entre outros, são algumas das principais referências desse grupo. A partir dessa descoberta, né, o que para mim foi uma descoberta ali em 2020, eu começo a me aprofundar em alguns desses autores, em alguns desses textos, sobretudo Catherine Walsh, que eu vou falar um pouco mais, que é autora que é freiriana, né, que inclusive tem uma formação muito freiriana, trabalhou com Paulo Freire, e que vai estar dentro desse grupo, primeiro como única mulher, o que é importante destacar, né? E segundo, como uma autora que está olhando para a educação a partir dessa perspectiva proposta por esses autores do grupo. E aí eu vou percebendo que esses autores eles estão apresentando conceitos, reflexões, críticas, que eles estão apontando como um giro, né, como uma virada epistêmica de todos os estudos das ciências humanas latino-americanas, mas que, na verdade, o que eles estão dizendo ali tem muita relação com autores clássicos das ciências humanas, né? Autores que estão nessa genealogia. Eles nunca negaram isso, né? Eles sempre apresentaram esses autores como suas grandes referências, né? Como os pais, né? A origem do pensamento decolonial. Mas muitas vezes, e isso é um problema nos estudos decoloniais, a leitura desses autores ela tem ali um ar de certo ineditismo, né? Como se eles tivessem inventado a decolonialidade. E essa é uma das críticas que eu acho que é importante serem feitas a esse grupo, né? Porque parte do que eles falam já estava em Paulo Freire, já estava em Fanon, já estava em Fausto Borda, né? Então isso é importante entender que existe apesar deles nunca terem negado isso, existe uma genealogia nesse processo. Então, os textos desses autores estão em diálogos com clássicos, né, aqui, especialmente aqui da América Latina, que já discutiam essas questões. Então, Franz Fanon, né, Paulo Freire, Fausto Borda, e também com o português Boaventura de Souza Santos. Né? Não tem como não relacionar estudos decoloniais com a ideia das epistemologias do Sul, da sociologia das ausências e das emergências, aquilo que Boaventura já vinha falando aí há pelo menos 20 anos, com bastante intensidade. Então, apesar do Boaventura não ser exatamente um autor deste grupo, né, ele está em constante diálogo com esses pensadores também. Bom, esses autores têm 4 conceitos que eu considero, pelo menos 4 conceitos fundamentais, né, 4 conceitos-chave. O primeiro é o de colonialidade, que a gente já falou. O segundo é a de fundação da modernidade, entendendo que a fundação da modernidade, ali no século XV, ela dá origem a boa parte daquilo que constitui as opressões, sobretudo a opressão de ordem racial, a opressão de ordem de gênero e de ordem colonial, que se estabelece a partir da invenção do capitalismo moderno, né, a invenção desse capitalismo que nasce como comercial e vai se transformando, e a invenção também do colonialismo, né, do período colonial. Né? Então, ali, a partir da descoberta, entre aspas, da América, né, e a partir sobretudo dessa relação de usar o marcador de raça como uma identificação de uma hierarquia entre humanos e não humanos, que é uma coisa que Franz Fanon já dizia, né, a zona do ser e a zona do não ser, esses autores vão fazer esse apontamento de que a fundação da modernidade é a fundação de uma nova organização baseada numa relação hierárquica de opressão entre metrópole e colônia, e que mesmo com o fim do processo de colonialismo, ela vai se prolongar e vai se aprofundar. Um conceito-chave dentro desses estudos, e que me interessa bastante, é o conceito de racismo epistêmico. Eu acho esse conceito bastante forte, né, bastante importante, porque ele vai tratar de um dos tipos da colonialidade, que para nós que somos do campo da educação, é um assunto muito caro, né, que é
a colonialidade do saber, né? A forma como essa estrutura que começa no processo colonial, ela vai marcar uma hierarquização de saberes, que vai gerar o apagamento de algumas epistemologias, o apagamento de alguns saberes, né? Em detrimento de outros, né? Ou seja, vai mostrar que existe um marcador racial nas escolhas das principais referências epistemológicas, né, teóricas, no campo das ciências humanas, no campo das ciências como um todo. Que a definição daquilo que é uma ciência legítima, do que é um saber socialmente valorizado, é marcada por uma estrutura colonial, né, marcada por uma valorização dos saberes que vêm do norte, dos saberes que vêm da Europa, em detrimento dos saberes que vêm da África, do sul da Ásia e da América Latina. Então, esse racismo epistêmico é um conceito bastante interessante, bastante forte. E, por fim, e aí já é Catherine Walsh falando, o conceito, a ideia de pedagogia decolonial, que é a ideia que me pegou mais, né, evidentemente. Por quê? Por uma razão importante. Quando a gente começa a estudar esses autores da decolonialidade, a gente começa a perceber que tudo é colonial. A gente começa a perceber que todas as relações de opressão, de injustiça, elas têm uma marca colonial. E aí você começa a refletir, bom, se tudo é colonial, inclusive aquilo que a gente achou que era progressista, inclusive aquilo que a gente achou que era transformador, o que fazer, né? Se tudo é colonial, se a ideia de inclusão, por exemplo, que a gente pode discutir depois, é uma ideia muito marcada pela essa colonialidade, por essa ideia do agente que inclui o outro, né? Mas inclui em que perspectiva? Né? Inclui em que, quando a gente abre, por exemplo, a porta das universidades a partir de políticas de cotas, por exemplo, para estudantes negros, indígenas, quilombolas, mas a gente inclui em qual universidade? A gente inclui numa universidade que é branca, a gente inclui numa universidade que é eurocêntrica. Né? Então, até a discussão de inclusão ela tem uma marca colonial, né, que precisa ser debatida. E aí, quando a gente começa a fazer essas leituras, eu, pelo menos, comecei a pensar, então, qual é o caminho? Né? Onde há brecha para transformar? Onde há brecha para insurgência? Né? Porque eu tenho muita preocupação, sempre tive ao longo dessa trajetória de pesquisador, de tentar propor alguma coisa, né? De sair ali da simples denúncia para ir para anunciar alguma coisa, né? Para poder apresentar caminhos para enfrentamento dessas injustiças, desses problemas, dessas questões que envolvem a educação, que envolvem as relações sociais. E a Catherine Walsh, a pedagogia decolonial, ela não apresenta um manual, mas ela apresenta possibilidades. Né? Eu acho que isso é o que mais me chamou a atenção, que fez com que eu trouxesse a pedagogia decolonial para os meus estudos e cada vez mais também tentando incorporar a minha prática. Adri, pode passar, por favor? Então, o que os autores decoloniais estão falando é sobre a relação entre três colonialidades. A gente vai focar na colonialidade do saber, mas só para entender essa relação. Né? Na visão desses autores, existem três tipos de colonialidade. Alguns falam, a própria Catherine Walsh fala de uma quarta colonialidade que eu comento depois. Né? A colonialidade do poder, que envolve as relações da divisão internacional do trabalho, as relações de ordem política, de ordem econômica, né? Que vai estabelecer hierarquias nesse sentido, né? Uma hierarquia de algumas nações sobre outras nações, né? De alguns povos sobre outros povos. Então, ele está falando aqui de uma colonialidade que historicamente se constitui. A América Latina tem uma relação diferente com essa colonialidade, né? Por quê? Porque a gente tem aqui um gigante que são os Estados Unidos e que influenciam demais as relações de poder, as relações econômicas na nossa região, no mundo todo, mas sobretudo na nossa região. Né? Então, assim, a gente historicamente se distancia de um projeto colonial europeu, mas entra num novo projeto colonial, que é o projeto estadunidense, né? Do imperialismo americano. Né? Então, a gente tem uma relação um pouco diferente quando a gente olha para algumas outras nações de outras regiões do mundo. A colonialidade do ser, né, que é uma colonialidade que marca essa relação de desumanização, né, de subalternização, de reificação, e que tem uma marca, sobretudo, quando a gente olha para a história da escravidão aqui na América Latina, né, na África, na América Latina, a gente consegue perceber como essa colonialidade ela acaba se constituindo, né? Ela vai operar diretamente sobre os indivíduos, né? É muito do que está presente na obra de Fanon e que também está presente em Paulo Freire. E aí a colonialidade do saber,
que é essa que me interessa mais, sobretudo quando a gente vai olhar para o campo da educação, que vai falar de uma razão universal, né? A partir de uma perspectiva supostamente universal, que é taxada como universal pela Europa, né, por esses grandes pensadores que historicamente foram tratados como a racionalidade, a universalidade do pensamento, desde o iluminismo. A gente pode buscar isso lá no Renascimento. Isso está dado como um pensamento que deveria guiar o pensamento universal, né? Como alguém que fosse capaz, como 4, 5 pensadores fossem capazes de pensar uma verdade universal para o mundo todo, né? E que isso acaba apagando, inferiorizando, gerando ausências, né, no diálogo intercultural que deveria existir quando há uma discussão em torno do valor do conhecimento, do valor do saber, né? Então um tipo de colonialidade marcado por essa forma de compreender o conhecimento, a ciência, a filosofia, o saber e a própria educação, né? E, portanto, a gente identifica, e é muito fácil identificar, o modo como a colonialidade opera na escola, né? E quando eu olho para a EJA, eu consigo perceber isso com bastante clareza, né? Não que nas outras modalidades de educação não seja possível, não é isso, mas é que na EJA isso é muito latente. A gente está falando de pessoas com uma trajetória de vida, com uma experiência de vida, que chegam na escola e têm esses saberes, têm essa experiência completamente apagada, completamente anulada, em favor de uma perspectiva escolar, que tem uma ideia de razão universal, que é muito eurocêntrica, que é muito marcada pela colonialidade. Então, a colonialidade do saber me pegou muito para discutir as questões que envolvem a EJA. Andri, pode passar, por favor. Gente, eu estou falando, mas se alguém quiser me interromper, quiser perguntar, quiser comentar, não tem um bate-papo, tá? Não tem uma sequência lógica, tá? Bom, a pedagogia decolonial, ela é um pensamento de fronteira. Eu acho que isso é uma ideia muito importante que o Walter Mignolo apresenta, que é essa ideia de pensamento de fronteira, para entender que a pedagogia decolonial, ela não está simplesmente, o pensamento decolonial, na verdade, ele não está simplesmente jogando fora, rejeitando aquilo que o saber, enfim, eurocentrado produziu ao longo da história, né? Não se trata de pegar o marxismo, se pegar o liberalismo, jogar no lixo, falar isso é europeu, isso não nos interessa. Não é isso, né? É um diálogo, por isso um pensamento de fronteira. E o Walter Mignolo trabalha essa ideia, né? Ele compreende que há um pensamento que emerge desse confronto entre o moderno europeu e aqueles saberes que são produzidos no sul global, né? É dessa fronteira que emerge o pensamento decolonial e, consequentemente, a pedagogia decolonial. É dessa relação de diferença, tá? Portanto, incorpora-se, sim, né, parte do pensamento crítico, né, da pedagogia decolonial tem uma origem europeia, né? É inegável. Quando a gente discute questões de classe, não dá para discutir questões de classe sem discutir materialismo histórico, né, que é um pensamento de origem europeia. O que a gente não pode, na visão desses autores, é ignorar a diferença, essa diferença histórica e cultural que se dá entre nós e a Europa, né? Entre o marxismo que vem de um sindicato europeu e o marxismo que vem de um sindicato brasileiro, de um partido brasileiro. Por quê? Porque é importante entender que a colonialidade deixa marcas e essas marcas representam diferenças importantes entre a forma de se pensar no sul global e no norte global, né? Então, esse pensamento de fronteira, primeiro, ele não é único, ele é plural, né? E vai apresentar nessa pluralidade novas possibilidades de enfrentamento, de reconfiguração dessas relações de poder, né? Então, ele é um pensamento que insurge-se contra a colonialidade do saber, né? Ele rejeita a colonialidade do saber, mas isso não significa rejeitar o pensamento que vem da Europa. Significa se colocar frente a ele, em diálogo com ele, e tentando principalmente desconstruir, enfrentar, eliminar essa ideia de pensamento universal, essa ideia de razão única, né? Essa ideia de uma ciência única, de uma filosofia única, né? E de uma forma única de se pensar a educação, né? Também. Portanto, a pedagogia decolonial, ela é um pensamento de fronteira, é um pensamento que emerge desse confronto, né, entre o moderno colonial e o saber produzido no sul global. Pode passar, Adri, por favor. Catherine Walsh, né, que é
a principal referência quando a gente pensa em pedagogia decolonial, ela vai apresentar, então, esse pensamento de fronteira, essa pedagogia, a partir de algumas características principais. E aí, quando eu falo dessas características, você vai pensar em Paulo Freire, porque é inevitável, porque é dali que ela está tirando, e ela deixa isso muito claro. Ela é uma autora, ela é norte-americana, mas é radicada no Equador. Eu esqueci de falar isso. Né? E teve, portanto, uma formação muito freiriana, trabalhou com Paulo Freire, enfim. Na visão dela, é uma pedagogia que é, primeiramente, insurgente, né? Então, ela é politicamente demarcada, ela tem uma forte politicidade, ela tem um lado nas relações de poder, nas disputas políticas que envolvem as relações humanas. Tá? Ela está baseada numa ideia de interculturalidade, mas não é qualquer interculturalidade. E a Catherine Walsh faz um grande esforço para deixar isso claro. Ela fala de uma interculturalidade crítica. Tá? Por que essa palavra crítica? Porque ela diz, e isso é muito importante, que a ideia de interculturalidade, multiculturalidade, ela foi um conceito muito apropriado, que foi apropriado pelo status quo, né, pelas forças hegemônicas. Né? Ela fala que existe uma interculturalidade que é funcional, né, que é utilizada por estados, é utilizada por empresas, é utilizada, enfim, pelo pensamento norte-cêntrico, liberal, né, para justificar ou para legitimar certas hierarquias, né? E, portanto, quando ela fala em interculturalidade crítica, ela não está falando numa relação harmônica entre diferentes culturas. Ela está falando numa relação de diálogo e que muitas vezes desse diálogo emerge o confronto, né? Portanto, a interculturalidade crítica tem uma perspectiva crítica de interculturalidade, que é bastante importante e a Catherine Walsh demarca isso muito bem. Terceiro, ela é escolar e não escolar. Tá? E aí, a Catherine Walsh ela deixa muito claro que pensar a pedagogia decolonial fora da escola é mais fácil. Né? Por que é mais fácil? Porque a escola é muito colonial. Né? A escola é fruto da modernidade. Né? Portanto, ela é fruto da colonialidade também. A forma fragmentada de se pensar, a organização física da escola, né? A distribuição etária da escola, a forma que se pensa a formação de professores, o que é legitimado para ser um saber escolar, o que não é um saber escolar. Né? Então, se a escola ela é marcada pela colonialidade, enfrentar a colonialidade dentro da escola é muito mais complicado. Né? E esse é um dos desafios que eu me propus na tese. Assim, eu discuto EJA, mas estou discutindo EJA escolar. Né? E aí, pensando assim, dentro da escola dá para fazer alguma coisa? Tem alguma brecha para atuar decolonialmente na escola, né? Numa EJA escolar? Porque quando a gente pensa numa educação não escolar, a gente tem uma liberdade um pouco maior, que a escola nem sempre nos oferece, para imaginar outras possibilidades de educação. Né? Dentro da escola, esses limites são um pouco mais difíceis, né? Mais claros. Ela atua nas brechas e constrói novas estruturas. Né? Então, essa ideia de atuar na brecha é uma ideia que não é só dos autores decoloniais, mas que é muito interessante. Né? A ideia de tentar encontrar quais são os espaços, quais são os caminhos, onde é possível transgredir, né? Onde é possível romper com as estruturas coloniais. É ligado aos movimentos sociais, né? Parte das experiências que nós temos decoloniais em educação estão muito associadas à educação em movimentos sociais e à educação popular. Né? Então aí a gente mais uma vez dialoga com Paulo Freire, que já estava pensando isso algumas décadas atrás. Pode passar, Adri, por favor. Tem um vídeo, não sei se vale a pena a gente passar, Adri, é um vídeo de 6 minutinhos, eu acho que aí não vai conseguir, porque aí é um PDF, né? Eu tenho o link dele aqui, não sei se posso te mandar? Pode, pode. Você quer passar o vídeo agora ou você quer Eu partilhar? acho que seria legal passar agora. É um vídeo de 5 minutos com a Tá, Catherine Walsh falando um pouco. Acho que é legal conhecê-la, né? Eu acho que isso é tá, importante. tá. Peraí. Eu vou Manda tentar para mim. colocar no chat, pode ser? Pode. A Catherine Walsh, ela tem. Quis pegar um pouco de uma fala dela, é uma entrevista de alguns anos atrás, é um vídeo bem curtinho, tá? Em que ela vai tratar sobre essa ideia de pedagogia decolonial e essa ideia de insurgência com mais clareza. Eu sempre gosto muito desse vídeo, eu acho que ele é bastante esclarecedor. Né? Até para a gente conhecer
a fonte do pensamento, né? Eu, pelo menos, quando estou lendo alguém, conhecendo alguém, eu tenho vontade de ver o rosto, de ouvir a voz, né? Ver como articula as ideias. Eu acho que isso ajuda a entender a forma como esse pensamento foi construído. Será que a gente consegue ouvir? Se não, tem problema. Eu já vou partilhar aí com vocês. Espera aí, só um pouquinho, vou pôr para rodar. Tá, a gente já está vendo, é só... Vamos ver. La pregunta pues la misma observación lo que va profundizando este mundo. Y él decía, bueno, tiene que haber para los pobres también educación en la universidad y el barrio. Empezaría, profe Katy, por plantear un poco por qué precisamente después de 2 siglos de independencia seguimos atados a esos elementos que nos construyeron a través de la colonia, qué es lo que nos hace seguir ahí amarrados y no salir de ello. Primero, yo creo que, Fernando, es importante recordar que el poder colonial no terminó, ¿no? La independencia no terminó con el colonialismo, sino sigue existiendo un tipo de colonialismo interno a Colombia, interno a los países de habla hispana América Latina, pero también lo que muchas veces hablamos como una comunidad del poder, es decir, como un tipo de matriz de poder, que no es simplemente de ser colonia de un país, sino más bien este peso, cómo entra el control de los seres, de la cuestión de conocimiento, de pensar que algunos son inferiores y otros son superiores, ¿no? Y cómo este peso entra el pensamiento, entre el psique, entre la persona, entre el cuerpo de todos. Entonces, todos somos producto de eso. Entonces, no es simplemente decir, bueno, ya con independencia ya terminó la vaina y todos estamos bien. No, no es así. Entonces, yo creo que eso de reconocer hoy en día cuál es este peso de la comunidad que sigue dándose, y conjuntamente, como decimos, con otra cara de la comunidad que es la modernidad. Pensamos que es importante que hoy en día países como Colombia están modernizándose, en Ecuador igual, ¿no? Pero con esta modernización, con este patrón de modernidad, ¿no? Pensado no necesariamente desde los procesos de América Latina, sino desde afuera. Y es ahí donde es necesario entender qué es la pedagogía decolonial y cómo entenderla dentro del marco educativo precisamente de nuestra América Latina con unos esquemas tan occidentales. Bueno, primeramente yo digo, la pedagogía no está limitada a la institución de educación, ¿no? Si hablamos de pedagogías en plural, podemos decir que las luchas que ejercen los movimientos, los colectivos, barrios populares, etcétera, muchas veces ejercen un tipo de pedagogía, hacen un tipo de acción, reflexión sobre la acción para actuar de manera mejor, un continuo proceso de aprendizaje, de desaprendizaje, de reaprendizaje. Entonces, primero, yo creo que es importante sacar las pedagogías fuera del concepto tradicional. Pedagogía no simplemente como transmisión de conocimiento, como una atención a esas metodologías, algo que Paulo Freire habló hace muchos años, ¿no? Pedagogías como metodologías indispensables, necesarias para la transformación. En cierta forma, yo creo que es eso. Si pensamos en pedagogías decoloniales, ¿qué mismo estamos hablando? Primeramente, estamos hablando de procesos de sembrar algo distinto. No estamos pensando en un proceso de decolonización como estamos colonizados y mañana vamos a pasar esta línea y vamos a estar descolonizados. Sino es un proceso continuo, un tipo de caminar no en línea recta, sino más bien como serpentina, que se va así, ¿no?
buscamos esses espaços pequenos de abrir perspectivas distintas. Primeramente, como usted dijo, de pensar desde América Latina. Es un cambio enorme cuando sabemos que las escuelas, colegios, universidades siempre han pensado que el conocimiento real es lo que viene del norte global, ¿no es cierto? Entonces, de empezar a pensar desde acá es el primer eje importantísimo para ir descolonizando poco a poco la perspectiva, la mente, pero también el reconocimiento del lugar desde donde estamos pensando. Aprender conceptos como libertad, resistencia, autonomía y organización Ótimo, Rodrigo. es un tema de los modelos educativos. Oi. Eu gosto dessa fala dela por algumas razões. Assim, eu acho que, primeiro, ela conceitua, ela traz essa ideia de pensar para além da escola, né, a pedagogia decolonial, e ela traz essa ideia dessa decolonialidade como um processo, né? Não há um movimento único, não há uma linha a ser ultrapassada, né? Um processo contínuo, né, ininterrupto, mas bastante fragmentado, né? Um processo meândrico de combate às estruturas coloniais que se dá no dia a dia, que se dá nas relações políticas e que também se dá no chão da escola, se dá na educação, né? Aí, conforme eu fui entendendo um pouco mais a pedagogia decolonial, a dúvida que me surgiu é, ok, mas decolonizar para quê? O que é ser? O que é esse pós-colonial? Ok, vamos imaginar que a gente discutiu a decolonialidade, a gente conseguiu romper com algumas estruturas coloniais, mas é para chegar aonde? É para construir o quê? Né? O que é essa sociedade pós-colonial? O que é essa educação pós-colonial? E aí eu trago as contribuições de Henrique Dussel, que vai falar sobre transmodernidade. Ele vai falar que o que a gente busca com o pensamento decolonial e com a praxeologia decolonial também, não é simplesmente superar a colonialidade no sentido de ser pós-colonial, mas sim de construir uma outra forma de compreender essa sociedade, uma outra modernidade, né? Ele vai discutir isso a partir da filosofia da libertação, em que ele vai discutir a ideia de integração de cosmovisões, né? Então não se trata de simplesmente jogar na lata do lixo parte do pensamento que a gente considera esse pensamento colonial, mas trazer essa relação para o diálogo, né? Pensando num diálogo intercultural que não vai cair no engodo, na ilusão de achar que existe uma simetria, achar que existe uma democracia nas relações que são hierárquicas, né, de pensamento, de produção de conhecimento, né? E aí ele cria um termo que eu gosto muito, que é a ideia de superar essa ideia de universalidade para uma diversalidade, né? O reconhecimento de que a razão humana ela é pluriversal, né? Ou seja, esse é o grande objetivo quando a gente enfrenta a colonialidade do saber, é construir essa pluriversalidade, né? Entendendo que existe uma relação necessária de diálogo, onde as epistemologias do Sul, onde a produção do saber no Sul global tem muito a contribuir, né? Não só contribuir, né? Ela tem muito a existir, né? Muito a emergir em termos de pensamento, tá? Em diálogo com outras formas específicas de se pensar, né? Então, essa ideia vinda do Henrique Dussel, ela me agrada muito, assim, que ela me faz pensar no onde se quer chegar, né? O que a gente quer, o que a gente pretende quando a gente fala em decolonialidade, né? Então, não se referem apenas ao reconhecimento da diversidade dentro do universal, tampouco uma ruptura epistemológica radical com conhecimentos e saberes historicamente produzidos. Então, não é jogar na lata do lixo, né? Mas sim uma subsunção dialética dos paradigmas anteriores, suportado por uma ética dialógica e um cosmopolitismo decolonial. Essa ideia de que a decolonialidade também é a integração entre diferentes formas de saber, diferentes formas de pensar. Bom, gente, a partir daí, os meus estudos caminharam, e um pouco mais recentemente, já agora em 2023, eu comecei a pensar um pouco e fazer algumas leituras a respeito desse grupo, modernidade e colonialidade, tudo que se pensou, que foi basicamente o que eu falei até agora. E tentando entender, assim, de que modo esse grupo também apresenta seus problemas, né? E também são
não estão livres de críticas, né? Então, são 5 grandes críticas feitas a esse grupo, né? Eu acho que essas críticas devem ser consideradas, senão o nosso pensamento decolonial fica muito colonizado, né? Senão a gente vai estar pensando o norte do sul global, né? Ou seja, a gente não vai, de fato, estar sendo pluriversal se a gente tratar o grupo modernidade e colonialidade como se fosse uma nova verdade universal, né? Um pensamento universal novo. E essa é uma crítica importante, né? Primeiro, há uma proeminência de intelectuais brancos, intelectuais homens, né? E isso aprofunda esse silenciamento de outras vozes, né? De mulheres, de indígenas, de negros, né? Então, assim, a Catherine Walsh é um exemplo, ela é a única, né? Mas você não tem, entre os pensadores deste grupo, um autor negro, por exemplo, tá? Segundo, você não tem autores brasileiros, né, sendo expoentes desse grupo. Você tem alguns autores brasileiros que dialogam com esse grupo, mas quando você olha as principais referências desses autores do grupo do Modernidade e Colonialidade, tirando Paulo Freire, que está lá na origem, não aparece um outro brasileiro, né? Então, como é que a gente pensa a América Latina sem pensar o Brasil, né? Claro que o Brasil tem as suas especificidades, mas a gente precisa considerar as questões do Brasil dentro do pensamento latino-americano, né, decolonial. Terceiro, essa é uma crítica para mim muito forte, né? Existe, por parte desses autores, um esforço muito grande em contribuir para a construção de uma identidade latino-americana, né? Uma identidade, um pensamento latino-americano, né? De enfrentamento, de resistência à colonialidade, né? De enfrentamento da subalternização. Mas essa discussão sobre identidade latino-americana corre um grande risco, ela anda numa linha muito tênue, ela pode cair no erro de ignorar as questões que envolvem gênero e raça no debate decolonial. A gente faz um esforço para pensar numa unidade da América Latina e a gente esquece que a América Latina não é uma unidade, que existem contradições dentro da América Latina, e essas contradições perpassam as questões de classe, perpassam as questões de gênero e perpassam as questões raciais. Portanto, dizer somos todos latino-americanos também não é bem assim, porque existe uma hierarquia, existe uma relação de poder, de saberes hierárquica na região. Quarta crítica, uma predileção pelos estudos epistemológicos. Todos esses autores são acadêmicos, são intelectuais das universidades. Como é que eu produzo um pensamento decolonial num ambiente colonial? Como é que eu produzo um pensamento decolonial ignorando as vozes que vêm das ruas, ignorando os movimentos sociais, né? Ignorando que o saber decolonial é um saber que se faz em espaços de resistência, fora da universidade, né? Se faz nas favelas, se faz nas comunidades indígenas, se faz nas comunidades quilombolas, né? Ou seja, são nesses espaços de apagamento, nesses espaços de violência colonial, onde há mais resistência, onde estão as principais experiências de resistência. Então, a crítica que se faz olha, é preciso pensar numa praxeologia decolonial, em estudar essas práticas decoloniais, né? De movimentos sociais, de pessoas, de lideranças que estão há séculos lutando contra as estruturas coloniais, né? E não simplesmente pensar uma mudança, uma virada epistemológica, porque a virada epistemológica ela se dá muito no seio da universidade, na América Latina ainda muito elitizada, né? Então essa crítica é bem importante também. Então e a última tem a ver com isso também, essa excessiva tendência academicista, ela acaba reproduzindo modelos de silenciamento que são modelos norte-cêntricos, né? Criando uma espécie de colonialismo interno que se comporta como norte do sul global, né? Tratando esse pensamento como se ele fosse um pensamento universal aqui da América Latina. Bom, com base nessas críticas, eu recentemente comecei a tentar ampliar um pouquinho o leque dos estudos decoloniais para ir além desse grupo, né? E tentar buscar em outros autores também referências para discutir decolonialidade a partir de outras perspectivas, né? Pensando principalmente em incluir pretos, indígenas e mulheres nessa discussão sobre os estudos decoloniais, e há um leque gigantesco, né? Sobretudo dos estudos ligados ao combate ao racismo, os estudos antirracistas, os discursos que vão vir, as discussões que vão vir a partir do pensamento da educação indígena, dos Andes, por exemplo. Ali existem vários autores na Bolívia, no Peru, e esses são 4 autores que eu incluí recentemente na minha tese para tentar ir mais ao sul do sul global, né? Para tentar
romper com essa ideia de tratar, de criar no sul global um norte, né? De tentar ser menos colonial nos estudos decoloniais, né? Então, o Ailton Krenak, recentemente, né, o novo membro da ABL, essa autora, a Silvia Rivera Cusicanqui, ela é genial, assim, eu recomendo muito, tem pouquíssima coisa em português ainda, ela é uma autora boliviana, ela discute, os estudos dela partem da sociologia para discutir uma nova concepção de mestiçagem na América Latina, sobretudo na Bolívia. Ela é uma das autoras que mais vai ser crítica a essa ideia de um grupo fechado que pensa a estrutura colonial, decolonial, né? Ela vai dizer que esses caras são tratados como gurus da decolonialidade. Eu acho muito interessante a forma como ela se posiciona, né? E as já conhecidas autoras brasileiras, negras, a Lélia Gonzalez e a Sueli Carneiro. Então, são autores que eu trago para discutir um pouco mais ao sul do sul global, e que recentemente eu incluí na minha pesquisa e nos meus referenciais, só para vocês entenderem que eu faço um movimento inverso do que muitas pessoas acabam fazendo, né? Muitas pessoas acabam indo para as discussões que envolvem as opressões a partir de autores, né, que estão relacionados a essa opressão, né? Então, o Krenak como indígena, né, a Lélia como uma mulher negra, né, enquanto eu fiz o caminho inverso, né, eu fui do acadêmico tentando entender o que essas pessoas também estão pensando nesses estudos sobre praxeologia decolonial, né, sobre o que na prática está sendo feito como um mecanismo de resistência, o que na prática tem sido o enfrentamento da colonialidade. Gente, se alguém quiser fazer alguma fala, algum comentário, tudo bem? Posso seguir? Só dizer que está ótimo. Eu tenho um monte de pergunta, mas vou fazer depois no final. Estou aprendendo muito, estou gostando muito do jeito como você está levando, sabe? Bem assim, para quem está caindo agora no tema. Eu estou contando um pouco de como eu fui entendendo tudo isso, né? Mas está muito bacana, Bruno. Está super didático, está super claro. Valeu, obrigada. Vou passar então. Tá. Aí agora, a minha ideia era falar um pouco mais sobre o texto, né? O texto que eu fiz a indicação de leitura. Então, foi um texto que eu, junto com a professora Lucila, nós produzimos ali em 2021. Está na revista Interação da Faculdade de Educação da Federal de Goiás, chamado Paulo Freire na Genealogia da Pedagogia Decolonial, uma leitura de extensão ou comunicação. Esse texto tem uma razão de existir. Existe uma disciplina ali na pós-graduação na Unifesp, que a gente discutia comunicação e educação, né? E essa leitura do Paulo Freire estava lá, e esse é um dos primeiros estudos, né? As primeiras publicações do Paulo Freire, a segunda, se eu não estou enganado, publicação do Paulo Freire. E é muito interessante, assim, porque quando eu fui ler esse estudo, foi no mesmo momento em que eu estava me apropriando dos decoloniais, e quando eu fui ler esse ensaio do Paulo Freire, eu fiquei pensando, nossa, o Paulo Freire, lá no começo da sua trajetória, não estou falando do Paulo Freire dos anos 90, né? Estou falando do Paulo Freire dos anos 60. No começo da sua trajetória, ele já era um embrião do pensamento decolonial, sobretudo da pedagogia decolonial, né? Isso me chamou muita atenção, e aí eu propus para a Lu a produção desse artigo, que acabou sendo ali o trabalho que eu apresentei no final do curso e depois foi publicado, né? Pode passar, Adri, por favor. O que essa obra analisa? Ela é de 69, né? A publicação é de 69, a terceira, eu falei segunda, mas eu me enganei, desculpa. A terceira publicação do Paulo Freire, ele já escreve ela no exílio, enquanto ele estava no Chile, né? Ele trabalhou no Chile nesse Instituto de Desenvolvimento Agropecuário, né? Que era um instituto responsável pela reforma agrária no Chile, no momento em que o Chile tinha um governo de centro-esquerda, ainda não era o governo Allende, né? Era o governo do Eduardo Frei Montalva, mas era um governo um pouco mais progressista, que acolhia intelectuais da América Latina exilados, né? Entre eles muitos intelectuais brasileiros, né? Nesse trabalho que Paulo Freire vai fazer lá, era um trabalho de estabelecer um diálogo, né, com base na educação popular, entre os agrônomos de universidades chilenas, né, com técnicas científicas para melhorar o desenvolvimento, a produtividade no campo do Chile, e os camponeses, os agricultores chilenos. E ele Paulo Freire identifica, observando essa relação, uma percepção de uma relação hierárquica, né? Ele fica muito incomodado com a forma como os agrônomos entendem os camponeses, né? E se dirigem aos camponeses. Ele percebe que ali existe um problema muito sério de comunicação, né?
E aí ele vai fazer uma discussão nesse ensaio sobre a relação entre extensão universitária, né, que era o que estava acontecendo nesse programa, mediado por ele, e a comunicação, né? Afinal de contas, o papel do intelectual, o papel da ciência é fazer uma extensão do seu pensamento, ou é de fato dialogar, ou é de fato comunicar, né? E a partir daí ele escreve esse texto que eu recomendo muito, é pouco lido assim dentro das grandes obras do Paulo Freire, mas é bem interessante e está dentro desse contexto, né? Esse contexto dele do exílio no Chile, é um momento também na trajetória dele em que ele está se aproximando muito dos estudos marxistas, né? Ele tinha já publicado, foi no Chile também que ele publica A Pedagogia do Oprimido, então ele estava se aproximando bastante desses estudos marxistas, então ele tem uma marca marxista. O que não tem nessa obra, pode passar, Adri, por favor. O que não tem nessa obra do Paulo Freire é a discussão sobre colonialidade. Em nenhum momento ele usa essa palavra, em nenhum momento ele fala sobre colonialismo. Ele só vai discutir colonialidade mesmo em 92, né, na obra Pedagogia da Esperança, né, que é um momento, inclusive, ele faz algumas revisões, né, no seu pensamento, né, ele faz algumas considerações sobre ser um pensamento bastante patriarcal, em que as opressões das mulheres são ignoradas, né, e que a opressão racial também é ignorada. Então, só em 92 é que ele faz um diálogo em que vai levar em consideração a colonialidade. Mas, apesar dele nunca ter falado em colonialidade, as discussões estavam lá, né, do ponto de vista do que Catherine Walsh, por exemplo, propõe como pedagogia decolonial e o que é a pedagogia crítica freiriana, né? Então, eu coloquei aqui 5 tópicos que me fizeram, né, e nesse artigo eu desenvolvo essas ideias, aproximar o pensamento da pedagogia crítica freiriana com o pensamento pedagógico decolonial da Walsh, por exemplo, né? Primeiro, requer educadores subversivos, né? Isso já estava dito por Paulo Freire, né? Se a educação ela não é neutra, né? Se ela é política, é preciso que, para a gente pensar numa pedagogia crítica decolonial, é preciso que haja educadores politicamente comprometidos, né? Segundo, parte de uma hipótese de contexto, né? Que é talvez a principal tese do Paulo Freire nesse ensaio, né? Que era necessário entender o contexto do camponês, era necessário entender o modo de vida do camponês para conseguir atuar em diálogo com ele, né? Então isso é muito forte. Terceiro, valoriza as memórias coletivas dos movimentos de resistência, né? Isso está presente no pensamento freiriano, isso está presente também na pedagogia decolonial. E quarto, está em busca de outras coordenadas epistemológicas, né? Não é possível pensar a educação, uma educação que seja subversiva, que seja capaz de transgredir essa colonialidade, essa estrutura rígida e hierárquica do pensamento da sociedade, a partir das mesmas epistemologias, né? Portanto, era necessário buscar novas formas de compreender a realidade. E, por fim, afirma-se como uma utopia política. Está presente em Walsh, está presente em Paulo Freire, né? Pensar que todo esse projeto decolonial é uma utopia política, portanto, é a partir dessa utopia que a gente se movimenta, né? A gente se movimenta em prol desse enfrentamento às estruturas da colonialidade. Tá? Pode passar, Adri, por favor. Aí eu peguei aqui alguns trechos que representam essas relações, tá? Alguns trechos de Paulo Freire de extensão em comunicação, né? Desse ensaio que a gente comentou. Então, primeiro, representação da crítica à hierarquização do saber e ao preconceito epistêmico, né? Está presente já lá em Paulo Freire. Então, vou ler aqui os dois. O primeiro ele diz: parece-nos, entretanto, que a ação extensionista envolve qualquer que seja o setor em que se realize, a necessidade que sentem aqueles que o fazem de ir até a outra parte do mundo, considerada inferior, para a sua maneira normalizá-la, para fazê-la mais ou menos semelhante ao seu mundo. Isso é uma citação decolonial para caramba, né? Isso estava em Paulo Freire, e ele estava falando dos extensionistas, né? Desses agrônomos de universidades chilenas em diálogo com os camponeses, né? Então ele está falando, olha, é levar uma suposta verdade, né, para esse outro, né, a partir da sua visão de mundo, que é extremamente etnocêntrica, que é, portanto, e aí já é uma fala minha, colonial, né, e tentar normalizá-la, tentar enquadrá-la nos padrões daquilo que se entende como verdade, aquilo que se entende como universal. A educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é transferência de saber, mas o encontro de sujeitos interlocutores que buscam significação dos significados, né? Então aqui ele está falando sobre diálogo, né? Aqui ele está falando sobre essa necessidade de rompimento com o preconceito ou racismo epistêmico.
Pode continuar, Adri, por favor. Segunda crítica que é muito forte nessa obra é a ideia de invasão cultural, né? O que Paulo Freire chama de invasão cultural é o que os estudiosos da decolonialidade estão chamando de silenciamento, de reificação do oprimido, estão chamando de apagamento, é o que Boaventura está chamando de sociologia das ausências, né? Então, claro que não se trata da mesma teoria, mas é só para entender como essas teorias elas têm uma ordem genealógica, né? Ninguém aqui é um iluminado que teve essa ideia do nada, né? Mas sim um pensamento que vai sendo construído ao longo da história, né? E aí, uma citação também da obra. O primeiro, né, o invasor, atua e o segundo, os oprimidos, têm a ilusão de que atuam na atuação do primeiro. Este diz a palavra, os segundos, proibidos de dizer a sua, escutam a palavra do primeiro. O invasor pensa, na melhor das hipóteses, sobre os segundos, jamais com eles. Estes são pensados por aqueles. O invasor prescreve, os invadidos são pacientes de prescrição. Eu acho que essa citação é muito forte para a discussão em torno da inclusão. Eu, na minha tese, abandonei, né, a ideia de inclusão digital, né? Abandonei o termo inclusão, né? Exatamente com essa preocupação, essa ideia de que a inclusão, ainda que não seja a intenção da maioria dos autores que eu gosto e que leio, que falam sobre inclusão, mas a ideia de inclusão ela está muito tomada por essa perspectiva de invasão cultural, por essa perspectiva de prescrição, né? De alguém que prescreve o que deve ser bom para o outro, prescreve para que outro aceite essa prescrição, para que outro simplesmente escute a palavra, né? Então, a ideia de falar sobre o outro, não com o outro, que é um dos grandes problemas do pensamento decolonial. É a gente ficar falando sobre os oprimidos, não com os oprimidos, né? E não pensando uma praxeologia, como é que nas ruas se dá a resistência às opressões marcadas pela colonialidade. Pode passar, Adri, acho que está acabando. Uma outra questão muito presente na pedagogia freiriana, nessa obra, e que, obviamente, nos estudos decoloniais se confirma, é a ideia de crítica à neutralidade, né? Essa ciência e a técnica sendo vista, sobretudo norte-cêntrica, sendo vista como um saber universal, foram impostas como um saber supostamente neutro, né? Então, eu gosto muito da crítica que Paulo Freire faz dessa neutralidade, e dizendo como essa neutralidade é utilizada pela estrutura colonial para justificar a dominação, né? E para legitimar esse processo de dominação como se fosse um processo civilizatório, né? Como se fosse um processo enfim, um processo neutro, politicamente neutro, né? Tem uma frase dele que eu gosto muito, que é: quem fala em neutralidade são precisamente os que temem perder, o direito de usar de sua ineutralidade em seu favor. Essa frase, para mim, é muito forte e me faz remeter a um pouco do que é esse pensamento colonial que tem origem lá no iluminismo, né? Como se aquilo fosse inquestionável, né? Como se fosse um pensamento marcado por uma neutralidade e, portanto, apto a se espalhar pelo mundo como um saber universal. E aí, por fim, né, essa última citação, também falando dessa obra, também Paulo Freire, na atuação dos agrônomos educadores, o equívoco que se repete é o de se achar possível uma capacitação dos camponeses com uma visão ingênua da técnica, como se fosse possível simplesmente substituir um conhecimento por outro. Desconsidera-se que a técnica e a ciência estão histórica e socialmente condicionadas, assim como o conhecimento experiencial do camponês. Então, essa é a ideia de interculturalidade, né? A ideia de que, isso é muito forte em Catherine Walsh, né? A ideia de que, se a gente pensar a interculturalidade simplesmente como uma inclusão do pensamento do outro, né? Uma inclusão, nesse caso, do pensamento do camponês, e não, de fato, como um diálogo com ele, não, de fato, entendendo que diferentes saberes são simplesmente diferentes, mas não são hierarquizados, né? Estão no mesmo patamar, portanto, aptos a dialogarem, a gente acaba aprofundando e legitimando as opressões que são frutos da colonialidade. Portanto, essa crítica freiriana é muito forte para fundamentar mais tarde o pensamento decolonial. Pode passar, Adri. E, por fim, a conscientização como ação transformadora, né, que é um pensamento que está lá em Paulo Freire e que também está na pedagogia decolonial, que é preciso que a educação ela tenha como caminho, né, como brecha, o empoderamento, a conscientização, para que esses sujeitos, esses grupos sociais,
de fato consigam, por si, se mobilizar politicamente e conseguir resistir às diferentes formas de opressão que são impostas a eles, né? Então, para Freire, a educação popular e comprometida com a prática de liberdade deve ter um objetivo fundamental, abre aspas, através da problematização do homem-mundo ou do homem em suas relações com o mundo e com os homens, possibilitar que estes aprofundem sua tomada de consciência da realidade na qual e com a qual estão. A tomada de consciência por meio de relação dialógica para Freire desdobra-se na ação transformadora da realidade e exige do educador uma postura política insurgente. E é assim que eu termino, né? Eu acho que... Pode passar, Adri, eu acho que agora acabou mesmo, acabou. E é assim que eu termino. Eu acho que essa ideia de uma ação política, uma postura do educador, e eu incluo aqui o pesquisador na área de educação, que seja insurgente, que seja comprometida com o enfrentamento da colonialidade, o enfrentamento dessas estruturas de poder que são marcadas por hierarquizações, por desumanizações, é fundamental para a gente pensar numa sociedade mais justa, numa educação que seja de fato uma educação transformadora. Tudo bem, gente? Obrigado. Desculpa que eu falei muito, às vezes eu falo um pouco rápido, mas era isso. Nossa, que maravilha. Bruno, super grata. Foi maravilhoso te ouvir, cada palavra, né? Que organização, né? Que facilidade de transformar algo muitas vezes tão complexo em acessível, né? Então, assim, muito, muito obrigada. E aí a gente está aqui agora aberto às questões. Eu tenho várias aqui, mas eu vou ver se alguém aqui do grupo quer começar, né? Ou então a gente começa aqui. Quem está aqui já afoito, afoita. Todo mundo agradecendo aqui no chat. A Mazé tá por aí. Oi, Mazé. Mazé do ECA. É isso aí. Olha só, já que o povo não se inscreveu aí, porque pode abrir o microfone, pode abrir a câmera, entrar aqui na nossa roda de conversa. Uma das coisas que eu queria começar, já que o povo... Eu já estava afoita. Então, assim, como o povo demora, às vezes, para pegar no tranco, tem várias questões que você, já lendo o texto, já me instigou, né? Que, assim, essa questão de construir uma pedagogia decolonial, né, Bruno, é algo muito desafiador para todos nós que aqui estamos, porque todo mundo está aqui dentro do processo educacional, né? E aí uma coisa que você traz com bastante contundência, né, de crítica, né, é a questão da academia, né? O quanto que nossa academia, nós acadêmicos, nossas pesquisas, nossa educação é muito ainda colonial, né? E assim, o texto, né, que eu não li esse texto do Paulo Freire, e vou ler com certeza, ele traz essa crítica, né, muito forte à própria palavra da extensão, né? O quanto... Peraí que tem gente aqui pedindo para entrar. Então, assim, o quanto que essa palavra ela já também carrega todo um signo, um sentido, um significado, na realidade, hierárquico, né? Como você já falou para a gente. E aí eu queria te entender um pouco, queria que você dialogasse com a gente mais sobre como a gente rompe isso de fato, para além de tudo que você falou, eu estou pensando mais na prática, porque mesmo quando você traz, né, a Silvia Rivera, o Krenak, a Lélia Gonzalez, a Sueli Carneiro, eu acho que é uma ruptura bem bacana, mas todos são acadêmicos, né? Ou seja, a gente, ouvindo você falar, eu fiquei pensando assim, nosso grupo de pesquisa, quem a gente tem que não é acadêmico? Ninguém. Direto ou indiretamente, mesmo aquelas pessoas, por exemplo, nós temos professoras aposentadas que estão aqui, mas que têm esse viés mais academicistas, vamos dizer, pela própria formação, né? A gente não consegue trazer essas pessoas para, de fato, dialogarem com a gente
numa horizontalidade, né? Então, eu fiquei pensando muito nessa sua crítica e como que a gente consegue construir uma pedagogia verdadeiramente decolonial nessas bases de ruptura, né? Queria te ouvir um pouco sobre isso. A Juliana também tem uma pergunta, mas assim, se você quiser, eu posso ler ou ver quem é que... Acho que ela, não sei se ela está com o microfone, mas... Eu acho que as perguntas se relacionam, né? Né? Como o professor pode colocar em prática essa pedagogia decolonial, considerando que todo o sistema educacional está relacionado diretamente ao colonialismo, isso, ao pensamento colonialista. Bom, é difícil a pergunta de vocês, mas é uma pergunta que também me intriga, né? Como construir uma pedagogia decolonial, né? Porque, assim, a Catherine Walsh não vai dizer com a clareza como manual, até porque esse manual não existe, né? Faça isso que isso será decolonial, faça aquilo que aquilo será decolonial. Isso não existe, né? É uma construção e está dado o desafio. É um desafio que se impõe para nós, né? Quais são os possíveis caminhos? Eu, na minha tese, procuro discutir isso, tá? Pensando assim, quais são os possíveis traços de uma pedagogia decolonial? Porque ela nos é apresentada pela Walsh como caminho, como possibilidades, né? Possibilidades teóricas, utópicas, de insurgência, né? De rompimento com a interculturalidade funcional, né? De rompimento com as hierarquias, enfim. E ao longo da minha tese, eu aponto algumas possibilidades a partir da minha experiência e com o olhar na EJA, né? Então, a gente pode pensar em algumas possibilidades, né? Eu vou citar aqui, por exemplo, 2 exemplos que eu acho que são muito marcantes e que eu acho que são bastante relevantes. Pensar a escola, como ela é e isso serve para a universidade também, que são estruturados a partir de uma lógica colonial, encontrar brechas. A gente não consegue, a gente não vai, de fato, conseguir tão brevemente e reestruturar a universidade, reestruturar a escola, a ponto dela ser verdadeiramente democrática, a ponto dela ser verdadeiramente horizontal, onde há verdadeira diversalidade, né? Isso não é um processo rápido e no videozinho a Walsh fala isso, né? Então, se não é um processo rápido, não que ele não tenha que acontecer, mas a gente tem que atuar para além desse processo de repensar toda a estrutura da escola e da universidade, o que cabe a nós, educadores, pesquisadores, fazermos? Eu diria que encontrar essas brechas, né? Uma brecha que eu acho que é muito importante, e aí na minha tese eu trago a Bell Hooks para falar sobre isso, é a horizontalidade na didática, nas relações entre professores e alunos, por exemplo. Eu acho que não há nada mais decolonial do que romper com uma hierarquia que é dada historicamente pela modernidade entre quem ensina e quem aprende. Então, eu acho que isso é um caminho, uma das possibilidades, né, práticas para a gente pensar numa pedagogia decolonial na escola, na universidade. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Eu acho que o segundo ponto fundamental de se pensar é pensar em currículo. Eu acho que a discussão sobre currículo é uma discussão muito urgente, né? E que vai perpassar a escola, vai perpassar a universidade, no sentido do que se ensina, o que se aprende, né? A discussão sobre currículo é muito importante. Nosso currículo é uma marca muito grande da colonialidade e que precisa ser repensado a partir de uma ótica decolonial, né? Então, acho que isso são algumas possibilidades, tá? Enfim, eu acho que esse é o desafio da pesquisa decolonial daqui para frente, em educação. Pensar como que esse pensamento, né, como é que essa teoria pode ir ali no chão da sala de aula, né? E aí eu estou pensando muito na escola, tá? Eu acho que é muito importante pensar a pedagogia decolonial fora da escola, e como eu disse, eu acho até mais fácil pensar fora da escola, mas o meu olhar é para dentro da escola, dentro da universidade, né? E aí tentar encontrar essas brechas. Abrir as portas da universidade, né, para que se estabeleça um diálogo com as pessoas que vêm de diferentes origens, né? A gente sabe que a nossa universidade no Brasil é uma universidade muito elitizada, uma universidade ainda muito branca, e que ainda que a gente tenha todas as políticas de cotas, isso ainda é muito novo, isso ainda não impactou de verdade na universidade, né? Eu gosto muito de uma obra do Boaventura, em que ele vai tratar disso, com todas as ressalvas que o Boaventura merece, mas ele tem uma obra em que ele vai discutir universidade, chamado O Fim do Império Cognitivo, alguma coisa assim. Ele vai discutir, enfim,
educação como um todo, mas com foco na universidade. E ele fala assim, olha, há dois caminhos para a gente pensar a universidade. Primeiro é pegar essa universidade que a gente já tem e tornar essa universidade mais aberta, mais democrática, mais intercultural. Isso precisa ser feito, isso é urgente, né? E eu acho que tem caminhado com alguns projetos importantes nessa direção. E, de fato, incluir outras epistemologias, outras praxeologias, outras pessoas, outras cores dentro da universidade, né? A segunda é pensar uma outra universidade, uma universidade reestruturada, né? Então, ele cria lá o projeto da Universidade dos Movimentos Populares e tal, que é uma não universidade, né? Uma universidade de resistência, né? A partir de uma outra lógica, lógicas não necessariamente acadêmicas. E a discussão, e aí, Adri, quando você traz a palavra assim, somos todos acadêmicos, né? Essa categoria acadêmica é uma categoria muito colonial, né? Uma categoria que hierarquiza, né? O que é um saber acadêmico e o que é um saber não acadêmico, né? Se a gente rompe com a ideia de hierarquia, todo mundo é acadêmico, porque todo mundo é capaz de pensar, todo mundo tem uma cosmovisão, e essa cosmovisão pode contribuir para a construção de algo novo, né? Então, eu acho que não se trata de tornar a universidade menos acadêmica só. Trata-se também de tornar todo mundo que não é visto como acadêmico, como um acadêmico, né? Na medida em que todo mundo tem algo a contribuir. Acho que essa é uma radicalização dessa horizontalidade, né? Uma radicalização importante, na minha visão, para que haja essa discussão, né? Eu acho que, assim, ainda que Krenak, Silva Kuzikan, que ainda que eles sejam, de fato, tenham passado pela universidade, ou estejam na universidade, eles têm outras origens, né? Eles têm outras histórias, eles têm outras cosmovisões que trazem de movimentos populares, que trazem das suas comunidades e que são historicamente excluídas. Nós ainda vamos demorar muito para conseguir perceber os reais efeitos de uma universidade mais aberta, de uma universidade mais democrática, né? Porque, como a Catherine Walsh falou, não é do dia para a noite que a gente se transforma numa sociedade decolonial, é um processo. E a universidade, na minha visão, tem caminhado em alguns exemplos importantes para esse processo, mas a gente ainda vai demorar para ver essa universidade que dialoga de verdade com os saberes que se dão fora dos seus muros, trazem esses saberes para dentro, mas também saem para dialogar com esses saberes também do lado de fora. A gente tem uma questão aqui do Otávio, em que ele diz assim, você nos apresentou uma discussão crítica necessária sobre o tema da decolonialidade, inclusive me vi em muitas das suas críticas, uma vez que tem um olhar de suspeição de alguns dos conceitos decoloniais. Parabéns. Temos muito a conversar. Pensando desse modo, gostaria de saber se em suas buscas você descobriu apontamentos freirianos que deem suporte a discutirmos o que poderíamos denominar hoje de colonialismo algoritmo. Como os fenômenos da cultura digital implicam as práticas coloniais presentes nas universidades, como formar decolonialmente. Aí a Mazé vai falar que leu alguns trabalhos, por exemplo, da Universidade de Brasília, né, que tem levado um pajé na condição de doutor para dialogar com doutores e alunos, né? Legal isso, né, que tem a ver com... E aí eu quero só também trazer a partir do que você falou, né, assim, eu acho que a gente fala acadêmico no sentido do lugar que a gente habita, né, porque a gente está na academia, né, esse espaço que a gente está dialogando agora é um espaço acadêmico. Uhum. E quem é que tem acesso a ele? Né? As pessoas que estão lá, vão pensar, os professores ou qualquer pessoa, minha vizinha, se quiser conversar, ela teria, sim, se eu tivesse em diálogo com ela, né? Ou seja, o quanto que a gente tem ainda esses espaços fechados. Mas eu vou deixar você falar aí do que Otávio, Mazé falaram, não sei se a Jana também quer falar alguma coisa, e mais alguém aí, fiquem à vontade, tá? Tanto para falar pelo microfone, como aí pelo chat. Otávio, eu assim, agradeço assim, o seu comentário e a sua pergunta. Eu acho que a colonialidade ela se renova, assim como o capitalismo, ela tem uma capacidade de autoinvenção terrível, né, de conseguir se reinventar, né, terrível. Né, ela vai se legitimando e vai se renovando e vai encontrando espaço. Assim como a gente procura espaços para enfrentá-la, ela procura espaços para ocupar, né? E a cultura digital é uma cultura extremamente colonial, né? Então, o colonialismo digital, o algoritmo, ele é uma marca desse processo, né?
As contribuições de Paulo Freire sobre essa discussão, elas são limitadas ao contexto que Paulo Freire viveu e escreveu, óbvio, né? Então, ele falava sobre, por exemplo, a ideia, que muitas vezes é perniciosa, de tratar a tecnologia de forma neutra, né? Sem refletir a respeito dos interesses, né? A quem interessa a tecnologia na escola, a quem interessa a máquina, ela está a serviço de quem? Essa discussão ela é muito rica, né? Ainda que ele tenha só iniciado essa discussão, e a gente tem um conjunto de autores que estão discutindo essas questões do ponto de vista freiriano, do ponto de vista crítico, que eu acho que é muito importante. Como que o colonialismo digital ele opera? Ele opera em diversas formas, né? Ele opera, por exemplo, a partir de uma reprodução de uma divisão internacional do trabalho, onde todo o processo de programação está na mão de grandes companhias, de plataformas proprietárias, por exemplo, que estão situadas no norte global, né? E que nós aqui do sul global somos consumidores ou fornecedores de dados, né? A discussão em torno do extrativismo de dados, ela é muito importante dentro dessa discussão, né? De como nós produzimos nas redes sociais, no nosso uso cotidiano das mídias digitais, nós produzimos a matéria-prima para essas grandes empresas, né? Não somos remunerados por isso, quando não pagamos por isso, né? Então, acho que essa discussão ela é muito rica. A discussão em torno do racismo digital também, o racismo algorítmico, também é muito interessante. Apesar de eu ter ressalvas desse termo, racismo algorítmico, que parece que quem é racista é a máquina, né? E não quem programou a máquina, né? Acho que é importante fazer essa discussão também, né? Mas eu acho que toda essa discussão ela é muito rica, né? E aí pensar, e aí da mesma forma como você me pergunta, né? Como é que esses fenômenos, né? Eles implicam práticas coloniais? A minha pergunta é como é que a gente também pode se apropriar disso e subverter essa lógica? Como a gente pode pensar as tecnologias digitais, a própria cultura digital, como brecha para o enfrentamento da colonialidade, né? E na minha tese eu tento defender essa ideia de que o letramento digital ele potencializa o enfrentamento à colonialidade do saber, né? Porque ele pode possibilitar caminhos, ele pode possibilitar formas de resistência que são novas, né? São novas, que são inéditas, porque elas podem representar associações, diálogos, tudo isso por meios digitais que poderiam, de algum modo, representar brechas de enfrentamento à colonialidade, né? Então, assim como você tem toda a razão em pensar que existe um colonialismo digital e que precisa ser discutido muito, muito urgentemente, né? E a gente tem alguns autores pautando essa discussão, a gente também precisa discutir como que a gente pode se apropriar a partir de uma ética hacker, por exemplo, a partir de uma nova lógica de uso das mídias digitais numa perspectiva decolonial. Então, eu acho que, assim como a cultura digital ela é uma ferramenta de opressão, pode ser uma ferramenta de opressão colonial, ela também pode ser uma ferramenta de resistência para operar uma praxeologia decolonial. Muito bom. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Eu estou construindo aqui uma questão dentro de tudo que veio. Eu ia escrever, mas acho que eu vou falar, que de repente Então eu fala, tento explicar Jane. melhor também. Porque quando você trouxe lá aquele histórico, né, do grupo de pesquisadores que se formou aí em 2000, aí que houve um racha, primeiro que eu fiquei curiosa no babado, né, o que aconteceu. E essa outra coisa que me intrigou, essa coisa de não ter pesquisador brasileiro no grupo. Então, eu fiquei pensando muito assim no nosso papel enquanto pesquisadores e uma questão que me veio assim, como que nós podemos construir conhecimento de forma decolonial em nossos trabalhos, né? Assim como você está fazendo na sua tese, mas também assim, em que frente nós podemos atuar de modo a fortalecer o papel do Brasil nesse grupo de pesquisadores latinos. E aí fico buscando respostas, pensando que esse resgate e atualização de conceitos freirianos tem sido um caminho, né? Mas queria saber, Bruno, o que você enxerga dentro desse horizonte, assim? Obrigado, Janaína. Assim, eu acho que a culpa é nossa de não ter brasileiro lá, né? Porque a gente dialoga muito pouco com a América Latina, né? Nossa, que eu falo nossa é da universidade no Brasil. É porque a gente quer fazer pós-doc na Europa, nos Estados Unidos, né? Então pode ser
Pois é, pois é. E a gente não lê, né, assim, os autores latino-americanos. Essa é uma verdade, né? Porque, assim, a culpa é nossa, mas ela também é uma marca da colonialidade, né? A gente vai usar nossas referências como as referências europeias, né? Historicamente é isso. Eu fiz ciências sociais e assim, tirando as disciplinas que eram sociologia, antropologia do Brasil, eu basicamente só li autores europeus e norte-americanos, né? Isso há aqui 20 anos atrás, né? Então, quer dizer, é um pouco da forma como se estruturou a universidade brasileira que ignora a América Latina, né? Enquanto e também tem um fator linguístico que eu acho que é importante, né? Assim, os países hispânicos, né, da América Latina, eles têm um diálogo entre eles, entre as universidades, que é muito mais latente do que o que a gente tem, né? Então, esse isolamento, essa exclusão do Brasil, ela é resultado desse processo, na minha visão. Tem alguns autores no Brasil que se anteciparam nesse diálogo, não estão ali no início desse grupo. Um deles é o Joás Bernardino Costa, que é um autor da UNB, que tem um estudo muito interessante sobre um sindicato de empregadas domésticas, e ele vai fazer uma análise decolonial sobre a forma de organização política desse sindicato, que é um estudo genial, e que foi assim um dos primeiros autores brasileiros a ir lá no grupo, lá no Walter Mignot, lá no Quijano, né, e trazer e falar, olha, tem aqui um grupo estudando isso, tem tudo a ver para entender o Brasil, entender as relações coloniais que marcam o Brasil e tal. Então, são alguns poucos, né, assim, ali na origem do grupo. No Brasil, esses estudos começam a chegar, a serem traduzidos, a serem usados nos últimos 10 anos, ou menos que isso, né, muito recente mesmo, né, por falta desse diálogo. Tá? E sobre o racha do grupo, assim, eles começaram a discordar em alguns pontos, né? Um desses pontos envolve a discussão em torno exatamente das críticas que eu fiz, né? Que eu apontei, né? Por exemplo, da exclusão de mulheres, da exclusão de negros, né? Essa discussão, alguns fizeram uma autocrítica e pensaram, não, a gente precisa realmente pensar nessas críticas, elas fazem sentido, e outros fizeram, não, o que a gente fez, o que a gente está fazendo, produzindo é uma outra coisa, não é uma discussão em torno disso, é uma discussão em torno da construção da identidade da América Latina, né? Então alguns vão para o caminho de discutir mestiçagem, né? Outros vão buscar lá em Fanon e trazer, olha, o Fanon é a nossa principal referência, que é o Grossfogel que faz isso, né? O Fanon é a nossa principal referência, então a gente precisa partir daqui, dessa discussão de raça como premissa para discutir decolonialidade. Então, na verdade, eles vão para caminhos diferentes. Ainda que a gente encontre ainda muitos autores recentes citando o grupo, né, é importante entender que ali naquele momento eles pensavam de uma forma um pouco mais homogênea, mas que foram construindo divergências mais recentemente. Ei, Ana, você consegue falar? Faz aí a sua pergunta. Você está sempre com o microfone fechado, abre aí. Foi? Foi, agora foi. Bruno, a gente debateu muito no nosso último encontro sobre essa questão referente às ressalvas referente ao racismo algorítmico. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. E queria também, se você pudesse dar alguns exemplos dessa pedagogia decolonial no uso das redes, no uso das redes sociais, no ambiente virtual ou na utilização da IA, como que eu posso usar isso na prática? E a apresentação foi ótima, Bruno, muito didática, muito esclarecedora. Parabéns. Oi, Ana, obrigado, viu? Assim, a minha ressalva, a minha crítica em relação ao racismo algorítmico, todo o conceito que a gente usa atribuindo à máquina um sentido, né, uma forma de pensar, enfim, uma questão que é cultural, na minha visão é meio perniciosa, assim, porque a gente ignora que por trás da inteligência artificial, por trás dos dados, dos algoritmos, tem pessoas. Essas pessoas estão no lugar do mundo pensando como essas máquinas funcionam. E esse lugar é o norte global. Esse lugar é a Califórnia, esse lugar é Tóquio, esse lugar enfim, é a Alemanha. Então, assim, essas pessoas elas estão construindo esses dados, essa programação, a partir de um ponto de vista, a partir de uma perspectiva. E essa perspectiva é uma marca que traz uma racialidade, né, que traz uma questão de gênero importante, né, traz um norte-centrismo na forma como essa programação acontece.
Por isso a minha ressalva em relação ao racismo ao algoritmo. O algoritmo não é racista, ele foi programado para ser racista. Né? Racista é quem programou o algoritmo. Né? Então, eu acho que essa discussão ela é válida, mas é só uma implicância minha com o termo. Né? Sempre que eu vejo, eu fico, não. Né? Eu acho que vamos olhar para essas grandes corporações e entender que essas grandes corporações elas são corporações racistas, porque são fundadas nessa lógica da colonialidade, do capitalismo, que não existe sem racismo. É importante entender isso. Não existe colonialismo, não existe modernidade sem racismo. O racismo funda a colonialidade. Aí eu estou falando do racismo em que sentido? No racismo no sentido de hierarquização, de quem é mais humano do que outro. Então, é nesse sentido que eu acho que falar em racismo algoritmo é um pouco problemático. Né? Eu acho que a discussão é que existe um racismo, e esse racismo e o algoritmo, né, a mídia digital, ela é usada para legitimar, para propagar e para operar esse racismo. É o racismo no algoritmo. No algoritmo. E aí, Ana, só para complementar, você pediu alguns exemplos práticos, né? Tem alguns estudos, né? Eu fiz um levantamento para minha revisão de literatura, alguns estudos que vão discutir experiências de pedagogias decoloniais, experiências práticas, tá? Eu vou citar um estudo aqui que enfim, esse eu sei de cor e conheço bastante a autora, que é um estudo da Tatiana Paz, se você puder procurar, da Universidade Federal da Bahia, tá? Não é um estudo que é no âmbito escolar, tá? Mas é um estudo interessante. No âmbito escolar tem muito pouco, tá? Muito pouco mesmo. Mas é um estudo que vai discutir o uso de blogueiras, né? de youtubers, como uma estratégia para ruptura de estruturas coloniais, sobretudo que envolve a mulher negra, né? É um estudo brilhante, assim, eu gosto muito dele. Para mim é um exemplaço assim, de como letramento digital, como esse empoderamento por meio das mídias digitais é capaz de construir brechas para o enfrentamento da colonialidade. Eu acho isso tudo interessantíssimo. Tem um artigo, essa é a tese dela, mas tem um artigo que é Paz e Junqueira. Tá? Acho que é Eduardo Junqueira e Tatiana Paz, se eu não me engano. Bom, Eduardo Junqueira, professor da UFC, que foi orientador dela. Isso, foi orientador dela. É isso. Eu acho que é um estudo brilhante e recomendo muito. Para mim é um grande exemplo do que a gente pode pensar como essa relação entre mídias digitais e decolonialidade. Legal, legal. Muito obrigada, Bruno. A Bianca acabou de escrever, a própria interlocução com outras linguagens artísticas, literárias, imagéticas, narrativas, etc., muitas vezes acabam não ocorrendo dentro de um espaço acadêmico. Paralelamente, pensando a questão do letramento digital que você comentou, Bruno, a inserção das mídias na educação entraria como linguagem tecnológica e crítica numa sociedade capitalista, mediatizada e reprodutora de tantas desigualdades? Bianca, obrigado pela pergunta. Eu acho que na minha visão, essa inserção, ela pode ou não ser crítica. Né? Ela pode ser uma inserção que simplesmente reproduz a colonialidade, que é o que via de regra acontece. Né? Que ela é pautada por uma lógica neoliberal, ela é pautada por grandes corporações, né? Que aí é não só uma reprodução, mas ela é um aprofundamento dessas relações. Né? Por exemplo, quando a gente falou de extrativismo de dados, né? Até a Adriana estava comentando sobre usar essa plataforma, por ser uma plataforma pública, né? Para a gente fazer essa webconferência. Eu fiquei pensando, quando a gente, ali no auge da pandemia, quando a Google, por exemplo, ofereceu para as universidades, para escolas, gratuitamente todas as suas ferramentas, né? Ela estava fazendo um processo, aproveitando, né, de uma calamidade para fazer um processo de extrativismo de dados, né? Um processo que é comercial e que é muito colonial, né? Como, olha, eu tenho aqui a solução para o problema de vocês, que é um problema de comunicação, usem aqui a minha solução, né? Parecendo um processo de benevolência dessa grande corporação, quando, na verdade, por trás disso há um enorme interesse, né, de extração de dados, de criar consumidores, né, de você poder, por exemplo, hoje, sei lá, um aluno que ali na pandemia era uma criança e daqui a alguns anos era uma pessoa adulta, a Google tem ali o histórico da vida dela, de consumo, de acesso. Né? Então, ela é um produtor eterno de dados enquanto utilizar essas ferramentas. Né? Então, o que eu quero dizer com isso não é simplesmente a inserção que reproduz ou que resiste às estruturas coloniais. É como isso é feito, por quem é feito, a serviço de quem, né? E retomando Paulo Freire, a serviço de quem, com quais interesses, com quais objetivos. Né? O que eu defendo é que essa inserção ela pode ser os dois.
ela pode ser uma inserção que reproduz, né, e que legitime, que aprofunda essa estrutura de dominação, mas ela também pode ser resistente, né? Ela pode representar uma brecha para a resistência. Mas para isso é preciso que haja educadores subversivos, né? Que haja educadores insurgentes, né? Que sejam politicamente engajados em romper com essa estrutura colonial. Né? Portanto, a discussão sobre colonialidade e sobre as mídias digitais, ela precisa caminhar numa perspectiva crítica e, claro, precisa chegar na escola, precisa chegar no educador. E aí, retomando a pergunta do Otávio, precisa envolver a formação de docentes, né, de professores, porque é a partir daí que a gente consegue abrir essas brechas para o rompimento com essas estruturas de opressão. Muito bom, muito bom. A gente já está avançando um pouco do horário, né? Geralmente a gente acaba 10 e pouquinho, mas assim, é tanta questão, né, que a gente queria conversar, tão bom ter você aqui, Bruno, com certeza você voltará outras vezes. Eu acho que, assim, o primeiro passo é a gente se reconhecer colonial, né? Assim, esse reconhecimento, ele precisa ser algo muito sério, integrado, né? Olhar sua própria prática como colonial para você romper, porque senão você não rompe, né? Você reproduz sem querer, sem perceber. A hora que você vai... E esse processo envolve um sofrimento. Com muito sofrimento, toda mudança, né? É muito difícil, porque é você, muitas vezes, pegar tudo que você fez ou acreditou e olhar aquilo com criticidade. Acho que Paulo Freire, nesse ponto, ele era mestre, porque ele conseguia olhar para todos os deslizes dele, assumir publicamente e falar, olha, isso não foi legal, e refazer. Eu acho que ele é um exemplo disso, né? Dessas construções e desconstruções. Eu acho que é um pouco disso que a gente tenta fazer, né? A partir desses diálogos que a gente está colocando para o grupo, né? Que cada um consiga mesmo fazer essa reflexão e se compreender colonial, para aí sim pensar em práticas decoloniais, né? E que esses estudos possam efetivamente ser mais amplos. Eu acho que a academia ainda principalmente a brasileira, nós acadêmicos, né, esse espaço que a gente habita, ele ainda é muito eurocêntrico, né, a nossa formação é essa. Não que os demais países da América Latina não sejam, eu acho que também, né, nós temos uma base, uma formação, aliás, assim, somos coloniais, né, porque também somos eurocêntricos, né, eu acho que é um pouco desse... E para você romper com isso, não significa, como você disse, jogar a criança com a água do banho, né? Ou seja, eu não deixo de ser simplesmente, mas isso me constitui. Agora, o que eu faço a partir disso? Né? Como é que eu construo essa prática? Né? Sendo que a gente acaba só elegendo as nossas referências desde que elas sejam intelectuais. Né? Ou seja, se não for intelectual dentro dos padrões que eu considero intelectuais, eles não podem entrar na academia. Né? E aí a coisa que ele fala da extensão é uma porrada para a gente pensar, né? Porque nós estamos agora discutindo nos projetos políticos pedagógicos dos cursos de pedagogia, em várias universidades a gente está fazendo isso, né? Porque teve a lei de 2015, depois a de 2019, que ainda não caiu, enfim, a regulamentação, e a gente está discutindo ainda. E o quanto que nossos currículos, como você colocou, eles são coloniais. A gente não consegue romper com isso, porque é cada um pensando no seu quadrado. Né? A minha disciplina é a mais importante, a minha área do conhecimento é a mais importante, eu não consigo dialogar com ninguém. Né? Então, assim, o quanto que a gente ainda trabalha dentro do que o Michael Apple, que também foi uma referência para o próprio... para esse grupo, né, mas principalmente para o Henrique Dussel, que ele fala também dele, eles se encontraram várias vezes, vai falar dos guarda-chuvas hegemônicos, né? Ou seja, o quanto que eu crio meu guarda-chuva hegemônico e quero impor isso. E acho que a colonialidade ela faz um pouco disso, né? A decolonialidade, a gente corre um risco muito grande de criar mais um guarda-chuva hegemônico, decolonial, e aí tudo que a gente falar vira outra gaiola epistemológica também, né? E, enfim, é um desafio enorme. Eu te agradeço muitíssimo por estar com a gente, por nos instigar tanto. E estamos, assim, muito, muito afins de ler logo a sua tese, que se torne um livro, que vai se tornar com certeza, porque a gente precisa dessa sua capacidade de síntese e de visão crítica, Bruno. É muito importante isso, né?
quem sabe você já seja mais um brasileiro a compor aí o grupo que a gente tanto deseja, né, para dialogar sobre essas questões, né? Então, obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada a todo mundo que está aqui. Se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. O grupo é nosso, agora você fica à vontade para entrar, invadir, né, e participar do nosso grupo. Queria agradecer, Dri, queria agradecer todo mundo. Foi um prazer, agradecer as perguntas, a atenção de vocês e dizer que estou à disposição, tá? Quem quiser dialogar, quem quiser conversar. A minha defesa, infelizmente, vai ser só presencial, mas logo, logo a gente vai ter aí alguns artigos publicados e indicando ali um pouco do que foi pesquisado na tese, tá bom? Mas estou à disposição para quem quiser conversar, meu telefone, meu e-mail, tá bom? Fico à disposição de vocês. Obrigado, Adri, obrigado a todo mundo. Foi muito bom estar aqui. Obrigada, pessoal. Obrigada, Bruno. Obrigada, Jana. Obrigada a todo mundo que está aqui. Bianca, Kellen, Otávio, Jude, Luísa, Rita, Jana, quem mais que eu falei que ainda está aqui? Bruno, Eloy, Márcia, enfim, Ana, todos vocês e todas, muito obrigada pela presença, pela participação e até a próxima, então. Bruno, eu te mando o certificado, tá? A gente logo faz e te manda. Obrigadão. Beijo. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.